No Papo Cultural de hoje, vamos conversar sobre a divulgação de histórias de vida de personalidades. Desde 2015, as biografias podem ser publicadas sem autorização do biografado. No entanto, há uma grande polêmica. De um lado, as celebridades afirmam que têm suas privacidades invadidas. De outro, os autores clamam pela liberdade de expressão. Nosso convidado de hoje é o escritor, jornalista e professor da PUC-Rio, Paulo César de Araújo, autor de títulos como Roberto Carlos em Detalhes e O Réu e o Rei. Boa tarde. Boa tarde, Giovana. Tudo bem? Tudo ótimo. Então vamos lá, Paulo, me conta. Para você, qual a importância das biografias na cultura? Bom, eu entendo a biografia como uma espécie de janela para você conhecer determinado personagem. Mas não apenas o personagem, conhecer a época desse personagem, o contexto em que esse personagem se formou. Então, nesse sentido, a biografia é também um livro de história. Porque você seguindo a história de vida dele, você vai conhecer as polêmicas, os debates, a estética que predominou na época desse personagem, ou a política, enfim. Então, nesse sentido que eu gosto dessa definição, quer dizer, a biografia é uma espécie de janela para você viajar no tempo, né? E conhecer melhor um determinado personagem, um determinado período da história. Sabendo que a história pode ser contada de diversas formas. Você pode contar uma história de um país ou de um povo a partir de suas perspectivas econômicas, sociais, ou dessa perspectiva, como você pode também contar a partir da biografia de determinados personagens que são singulares, que são representativos. E seguindo esse personagem, você também vai conhecer melhor essa época, né? Então, nesse sentido, que é também um livro de história. Entendi. E como está sendo para você, como biógrafo, escrever depois que a publicação das biografias não autorizadas foram permitidas? Ah, bem melhor, viu, Giovana? Eu posso dizer porque eu vivi os dois momentos. Eu produzi livros no período anterior e estou fazendo um novo livro agora. Por exemplo, quando eu comecei a escrever biografias, eu ainda era estudante aqui da PUC, enfim, nos anos 90, quando eu nem sabia exatamente o que ia fazer uma biografia, mas quando eu iniciei a pesquisa, e quando eu defini que seria um livro biográfico, era comum eu ouvir de todos os personagens que eu tentava entrevistar, ou de pessoas que participaram da vida do personagem que era objeto da pesquisa. Sempre falavam o seguinte: mas vem cá, você tem autorização de fulano para escrever? Eu falava: não tenho. Ah, então, o que adianta eu dar entrevista para você? Esse livro não vai ser publicado. Então era muito comum isso. Eu me lembro, uma vez fui entrevistar Gal Costa, foi uma luta para entrevistar Gal Costa para o livro do Roberto Carlos. Aí depois de muito tempo consegui chegar até Gal Costa, ela conseguiu sentar do meu lado, e aí ela faz aquela pergunta que não queria calar: mas vem cá, você tem autorização do Roberto para essa biografia? Eu falei: não, e a Gal Costa começa a se levantar. Eu falei: calma, Gal, mas espera aí, o mundo não se resume a isso. Enfim, então era uma luta. Hoje essa pergunta já não tem mais cabimento, depois dos 9-0 do STF, né? Então só estou dando um exemplo de mudança, né? Foi uma vitória. Sem dúvida, uma conquista da sociedade, né? Porque essa luta não foi minha, não foi de nenhum biógrafo apenas, isso foi uma luta da sociedade. A sociedade se posicionou, o debate foi amplo, geral, né? Estudantes participaram, escritores, intelectuais, artistas, pró ou contra a liberdade de biografia. Mas esse debate foi bom por isso. Chegamos a um denominador, né? Chegamos a esse consenso por 9-0, segundo o STF, não pode prevalecer censura prévia para a biografia no Brasil. Ou seja, o Brasil está sintonizado com os países democráticos, né, que têm a biografia como livro de história. E não se pode proibir a história de um país. É verdade, concordo. E como reconhecer o limite entre a vida pública e a vida privada? Bom, a rigor, esse limite não pode ser estabelecido por uma legislação, né? Isso não pode ser determinado por lei, por isso que isso não está nem determinado. Fica a critério do bom senso, do biógrafo. Eu, por exemplo, tenho o meu critério, que provavelmente não será o critério de outro biógrafo. Mas eu, por exemplo, se um fato da vida pessoal dele não teve maiores importância ou não interferiu nos fatos públicos, eu não vejo muita razão para falar daquilo. Por exemplo, o cantor sofre de asma, sei lá, ele é asmático. Mas isso não interferiu em nada, então eu não tenho muito interesse em falar da asma desse cantor. Mas se, por exemplo, esse cantor sofreu de asma, essa asma fez com que ele cancelasse temporadas de show, ou ele então fez uma canção, As Noites que Passei Sofrendo de Asma, essa asma me interessa, então eu tenho que pesquisar desde quando, o que é a asma, por quê. Então é mais ou menos isso, né? São fatos da vida pessoal que interferem, que têm consequências, que ajudam a explicar
contexto mais amplo. Não, é interessante porque a gente não tem muito essa visão, né? O que o biógrafo acha, Então, o que ele pesquisa, né? O que ele vai atrás. Exatamente. Então, mas é o que eu estou dizendo, esse é um critério que eu costumo usar, tenho usado esse, né? Então, nesse sentido, mas isso você tem que ter a liberdade para escolher mesmo, para considerar isso relevante ou não, segundo a perspectiva que você está colocando no livro. Claro, claro. E a gente sabe que você está prestes a lançar um novo material, né, sobre o Roberto Carlos. E eu queria saber qual a diferença entre esse novo material, o que traz de inovador, se você puder falar. Claro. Qual a diferença entre esse novo material e o Roberto Carlos em Detalhes? Bom, então, com esse terceiro livro sobre o Roberto, eu estou completando uma trilogia, né? O primeiro foi Roberto Carlos em Detalhes. O segundo, esse aí que você também já citou, O Réu Rei, que eu publiquei em 2014, e agora eu vou escrever o terceiro livro. São 3 livros singulares, cada um com uma perspectiva. Aqui, o nome já diz, a minha história com Roberto Carlos em Detalhes. Aí o foco desse livro foi todo o processo, toda essa luta pelas biografias no Brasil, pela liberdade de publicar. Essa história está contada aí. No livro Roberto Carlos em Detalhes, eu conto a história do Roberto Carlos, a trajetória dele, partindo da vida para explicar os discos, as canções. Nesse novo livro eu vou fazer diferente, eu vou partir das canções para falar da vida do Roberto. Então eu vou contar a biografia das músicas do Roberto. Como é que ele fez cada música, como é que ele fez detalhes, onde ele estava, em que contexto essa música foi gravada. Mas como ele é um compositor biográfico, ele canta e compõe o que ele vive, o que ele sente, ao falar das músicas eu vou também estar falando da vida do Roberto, porque ele faz música para o pai, faz música para os filhos, fez música para todas as mulheres que ele amou. Então, estarei falando também da vida do Roberto. Mas o foco principal desse livro agora, desse terceiro, são as canções do Roberto. Como é que elas surgiram, os principais sucessos dele, né? As canções icônicas, clássicas, enfim, vou contar a história de uma por uma. Então, nesse sentido, é um livro diferente do primeiro. Tem a sua singularidade, com outra perspectiva. E mais agora, mais amplo, né? Porque aquele livro é de 2006. Muita coisa aconteceu de 2006 para cá, que não estava no outro, vai estar nesse agora. Esse Cara Sou Eu é uma música que não existia em 2006. Sim. Então, vou contar a história dessa música e outras que ele acabou fazendo aí depois. Então, Paulo, e qual a data de lançamento desse livro? Pois é, Giovana, essa é a grande questão, né? Eu gostaria, se eu pudesse, eu lançava agora, só que o livro não ficou pronto ainda. A editora espera que eu entregue até o final do ano para lançar no final do ano. Se for possível, se eu conseguir, porque escrever um livro não é fácil, né? Esse livro sairá esse ano. Mas no mais tardar, se não for possível, o ano que vem, com certeza. Ele já está bem avançado, enfim, é um livro... A pesquisa já está pronta também, né? Porque eu estou usando parte da pesquisa que foi feita por outro livro, então é basicamente a redação. Então a vontade é lançá-lo agora no final desse ano. Mas se não for possível, o ano que vem, com certeza. E aí você volta para lançar aqui e a gente faz um especial. Vai ser uma alegria estar aqui, né? E aí eu concluo essa trilogia sobre Roberto Carlos e vou tratar de outros temas, escrever outros livros, né? Essa será a minha contribuição a esse tema importante da música brasileira, que é o Roberto Carlos. E eu espero até que outros autores também escrevam sobre ele. Eu acho que ele é um personagem tão importante que 3 livros são pouco. Ele pode ter mais livros, né, sobre a trajetória dele. Claro. Essa será a minha contribuição a esse fenômeno chamado Roberto Carlos. Ótimo. Obrigada, Paulo, por ter vindo. Obrigado você pelo convite, a vocês. Será um prazer estar aqui quando vocês quiserem. Por favor. O Papo Cultural termina aqui. Acompanhe nossa programação no site e em nossas redes sociais. Até semana que vem.